Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jennifer, eu tenho 30 anos e há 2 anos eu sou advogada. E se você, assim como eu, não tinha condições de pagar um cursinho preparatório para a primeira fase da OAB e você tem pouco tempo para poder se preparar e se dedicar para essa prova, esse vídeo foi feito para você. Então, sem mais enrolações, bora lá, porque eu vou passar tudo para vocês o que eu fiz e deu certo e eu consegui atingir uma pontuação de 64 pontos na primeira fase da OAB. Bom, pessoal, o que vocês primeiro precisam ter em mente é que se você tem 1 mês, 2 ou 3, é tempo mais do que suficiente para vocês se prepararem sim para a prova da OAB. Apesar de muitas pessoas ficarem o tempo todo no nosso ouvido falando que essa prova é muito difícil, que conhece um fulano ou outro, ou vocês mesmos vão conhecer alguém que já tentou por diversas vezes prestar essa prova e não conseguiu, não se preocupem, não foquem nisso. Por quê? Para você passar na prova da OAB, só depende de você, só depende da sua dedicação e só depende da sua disciplina. O que eu tinha para me preparar era 1 mês e meio e foi o suficiente para poder eu atingir uma pontuação muito boa, muito alta. Então, no gabarito preliminar da OAB, eu já sabia que eu estava dentro da segunda fase. Quando saiu definitiva, eu estava já sossegada porque a minha pontuação foi alta. Então, mesmo que a OAB viesse ali a anular 2, 3 ou até 4 questões, ainda assim eu estaria com 60 pontos e estaria mais do que sossegada, mais do que garantida de participar ali da segunda fase da OAB. Bom, como eu disse para vocês, eu não tinha condições de pagar um cursinho e eu nem tinha condições de fazer uma inscrição para a prova. Eu precisei pegar dinheiro emprestado com pessoas próximas a mim para poder fazer a minha inscrição e fazer a prova. Então, para mim, não passar na prova não era uma opção. Por outro lado, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho e eu também não podia pedir para as pessoas para que pagassem para mim, porque a gente sabe que os cursinhos são caros. Para quem está desempregado, é um valor um pouquinho ali alto você arrumar em torno de 600, tem cursinhos que cobram até R$1.000 ali para poder preparar vocês para a primeira fase da OAB, tá? Se vocês tiverem um entendimento do que a FGV cobra para vocês e quais são os tópicos que estão sempre ali na prova e se dedicarem a estudarem, vocês vão ver que, vocês realmente não precisam ali de um cursinho falando. O que o cursinho ia dar para vocês é mais ou menos o que eu já vou dar aqui de forma bem mastigada para vocês, de forma bem resumida, e que se vocês seguirem esse passo a passo à risca, podem ter certeza que, assim como eu, vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês, que é conquistar a sua OAB. Bom, gente, a primeira coisa que eu fiz foi ler o edital. A gente sabe que a OAB cobra 80 questões e para você passar você precisa acertar 40. Mas como eu falei para vocês, a OAB às vezes anula de 2 a 3 questões, já chegou a anular até 4 questões, e isso vai fazer com que sua pontuação caia. Então, para que vocês passem ali de uma forma tranquila e segura, logo no gabarito preliminar, é vocês fazerem uma pontuação ali, o ideal de pelo menos 45 pontos. E isso não é difícil, porque 45 pontos é um pouquinho só a mais da metade. Então, vocês têm 80 questões, vocês podem errar questões à beça ali, que vocês ainda vão passar. Apesar de todas as questões valerem 1 ponto, tem disciplinas que têm 1 grau maior de peso para a OAB. Porque essas disciplinas têm questões maiores, tem um número de questões maiores do que as outras disciplinas. E essas as disciplinas que vocês precisam mais estudarem, mais irem com conteúdo fixados na cabeça. E sim, gente, a OAB é um pouco de decoreba, principalmente a primeira fase, que vocês não podem ter consulta nenhuma, né? Vocês não vão poder estar com vademecum, com um CLT, com o que é que seja ali que vocês podem utilizar na segunda fase. Então, sim, é decoreba, tá? Tem matérias que é fácil de vocês gabaritarem, como, por exemplo, ética. Por quê? Ética você não precisa ter um entendimento muito grande da matéria, você só precisa decorar. Literalmente, você vai decorar. Bom, eu separei aqui para vocês
as matérias com maior peso para dentro da OAB e quais são os tópicos dentro dessas matérias que são cobradas para que vocês possam ir e focar nesses tópicos e estudar, tá? Bom, a primeira matéria que é mais cobrada dentro da OAB, sem sombra de dúvidas, é ética. Ética e estatuto da OAB. Gente, ética e estatuto da OAB não tem outra solução a não ser vocês decorarem o que tá ali. Por quê? Não tem, como diferente das outras matérias, vocês não precisam ter um entendimento muito grande do que está acontecendo ali. O que vocês precisam é decorar, tá? E dentro do estatuto da OAB, né, do Código de Ética, os tópicos que mais são cobrados são: 1, anotem aí, as obrigações e os deveres do advogado. 2, infrações e sanções disciplinares. 3, incompatibilidade e impedimentos do advogado. E 4, honorários e atividades típicas do advogado. Gente, isso aí é muito tranquilo, dá para gabaritar. Eu gabaritei, e aí depois eu vou falar para vocês, depois que eu falar todas as disciplinas que têm maior peso e o que estudar delas, eu vou falar para vocês qual foi o método que eu utilizei para poder fixar todos esses tópicos dentro da minha cabeça, tá? Bom, a segunda matéria mais cobrada pela OAB é Direito Constitucional. Vocês sabem que o Direito Constitucional é uma matéria bem maçante, extensa, e às vezes a interpretação é difícil. Mas calma, vocês já sabem muita coisa, vocês estudaram 5 anos, lembra? Então vocês não estão saindo de lá cruz, vocês não estão indo de alguma forma para a prova cruz, tá? Bom, as matérias que mais são cobradas dentro de direito constitucional, sem sombra de dúvidas, é 1, controle de constitucionalidade. 2, processo legislativo. 3, poder judiciário. 4, ações constitucionais. 5, direitos políticos. Grifem aí nas anotações de vocês direitos políticos, porque é um tópico que cai muitas questões, principalmente porque estamos vivendo nos últimos anos muitas polêmicas envolvendo o lado político. Então, isso a OAB cobra muito, tá bom? Bom, dando continuidade, a terceira matéria mais cobrada dentro da OAB gente, eu não sei se eu falei, mas direito constitucional são 7 questões que são cobradas, tá? Vejam que ética tem mais questões, com 8. A ética é a matéria que mais tem questões para serem cobradas. Então, muito importante, é uma matéria que já dá para vocês garantirem uma pontuação já com 8 pontos aí de cara, porque dá para decorar, tá? Constitucional 7, como eu falei, e direito civil é a terceira matéria mais cobrada, com mais questões pela OAB. Também é um conteúdo muito grande, muito extenso, vocês sabem, nós estudamos durante os 5 anos de faculdade essa matéria, e eles cobram 7 questões na OAB. E os tópicos que são mais cobrados em direito civil pela OAB são apenas 3, mas são 3 tópicos que são bem extensos, que são eles: revisem o máximo que você puder, com o tempo que você tem. Direito das obrigações, cai muita coisa sobre direito das obrigações. O segundo tópico que a OAB mais cobra é direitos reais. E o terceiro tópico é família e sucessões. Bom, a prova que eu fiz em direito civil caiu das 7 questões, 4 eram de direitos de família e sucessões. Então, deem ali, além de estudar todos esses 3, grifem com o marca-texto de vocês família e sucessões e deem uma atenção ali especial em família e sucessões, porque caem muitas questões. A quarta matéria que mais é cobrado, também com 7 questões, é o processo civil. E aí, é óbvio, né? Processo civil é o que você vai ver ali no seu dia a dia como advogado, então é muito importante. E para processo civil, a dica que eu tenho que dar para vocês é:
Foquem no que foi cobrado nos últimos concursos anteriores ao que você vai prestar. A OAB, vocês vão ver que a FGV, ela repete muitas questões. Ela não é uma banca que inova ali nas questões, que traz questões muito mirabolantes, não. Ela repete, às vezes ela muda só a ordem que tá ali as alternativas, às vezes ela tira uma palavra, que aí já altera um pouco ali o sentido das coisas. Por isso que se você tiver ali algumas coisas decoradas na sua mente, você não vai cair nesse tipo de pegadinha, tá? E se você depois seguir a dica que eu vou falar, você vai ver como que você vai estar com muito conteúdo ali fixado, você vai tirar de letra isso daí. Bom, em processo civil, são cobradas 7 questões também, tá? Então é isso. Façam questões de provas anteriores ali próximas da que você vai fazer. Não façam muitas antigas, porque como vocês sabem, né? A lei muda, então vocês precisam estar sempre ali com provas que estejam de acordo com o Código de Processo Civil atual, tá bom? A quinta matéria mais cobrada pela OAB é Direito do Trabalho. E aí eu vou dar também outra dica aqui que que é uma chave de ouro assim para vocês, principalmente para quem, assim como eu, prestou trabalhista na segunda fase da OAB. Se você for fazer trabalhista para a segunda fase da OAB, o que eu acho uma escolha muito inteligente, porque tem menos questões que processo civil, são menos complexas, a matéria é de mais facilidade ali para entendimento. Você estudando muito bem para a primeira fase, você já vai estar bem preparado também para a segunda. Lembre-se que da primeira fase para a segunda, o tempo que vocês vão ter ali de estudo é de apenas 1 mês, tá? Então, o que eu quero aqui que fique bem claro na cabeça de vocês. Se a FGV dá um prazo ali de 1 mês para você se preparar para a segunda fase, que eu acho que é uma fase mais difícil do que a primeira, então 1 mês, que foi o tempo que eu estudei para a primeira fase, é mais também do que suficiente, se você se empenhar e se dedicar, tá? Bom, direito do trabalho são cobrados 6. Opa, eu fazendo 7 aqui, mas são 6 questões, tá? São cobrados 6 questões. E os tópicos que mais caem dentro da OAB em direito do trabalho é 1, anotem aí, jornada do trabalho. 2, contrato trabalhista. 3, estabilidade. 4, remuneração. 5, aviso prévio. E 6, rescisão. Já dando sequência, a sexta matéria mais cobrada pela OAB, com 5 questões, é processo trabalhista. Em processo trabalhista, vocês vão precisar focar em execução trabalhista, rito sumaríssimo, competências, custas e audiências, tá? E a última matéria, quer dizer, a penúltima matéria, mas aqui a 8ª é a sequência dela, que é a mais cobrada pela OAB, é direito penal, também com 6 questões. E o que é mais cobrado dentro de direito penal são espécies de crime, 2, teoria da pena, 3, teoria do erro e 4, tipicidade e intercrimes. E na sequência, para finalizar, a 8ª matéria mais cobrada é o processo penal, também com 6 questões. E o que mais é cobrado dentro de processo penal deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, gente, porque é muita coisa para poder falar para vocês. Procedimentos penais, recursos, 3, jurisdição, 4, ação penal, 5, tribunal do júri e 6, inquérito policial. Bom, o que eu quero falar aqui para vocês é que, se vocês somarem todas essas questões, vocês já têm 37 questões. Para vocês chegarem em 40, 42, 45, para vocês ficarem ali com o coração bem sossegados, tá muito perto. Ética, como eu disse para vocês e vou reforçar, é uma matéria que dá para gabaritar tranquilamente, porque você não vai precisar ali entender muito sobre a disciplina, você só vai precisar mesmo decorar. Então, você já garante ali 8 questões sossegadas, tá?
E as outras matérias que tem menos questões, portanto, um peso menor, apesar de cada uma valer um ponto também, que é direito administrativo, filosofia, que ninguém acha que nem estuda, né? Filosofia caiu uma questão só, tá, gente? Na minha prova, a filosofia caiu uma questão e era a última questão. Direito tributário e tal, vocês vão bater o olho e vocês vão lembrar ali de uma coisa, porque eles vão usar nomes, nomenclaturas que a gente escutava os professores falarem, repetirem muito ali da matéria. Então, não vai ser uma coisa que, tipo, nossa, de outro mundo que eu nunca ouvi, tá? Então, é mais tranquilo pra acertar. Bom, legal. Passei meu dia estudando, respondi várias questões ali no aplicativo, fiz igual você falou, separei por dia uma matéria e respondi o maior número de questões, corrigi. Chegou meu horário da noite, eu vou ali sentar no meu sofá, descansar um pouquinho, talvez ver uma série, ver uns vídeos no YouTube, ficar ali no Instagram, sair com um amigo, sair com um familiar, né, Jennifer? Porque também, né, não sou de ferro. É isso? Não! Vocês querem moleza, senta no pudim, tá, gente? Vocês estão em preparação para uma OAB, então não existe vida social, não existe diversão, não existe descanso nos dias e nos meses que antecedem a prova de vocês, tá bom? Se fosse fácil passar na OAB, se não precisasse de empenho, de dedicação de vocês, qualquer pessoa ia lá e passava, né? Não é à toa que várias pessoas tentam várias vezes e não conseguem. Porque se você ficar na cabeça com o intuito de, eu só vou lá sentar e fazer uma prova e vai dar certo, gente, não vai. Você precisa entender como que a banca funciona e o que é que a banca gosta de cobrar e fixar isso na sua mente. E não tem jeito de fazer isso a não ser respondendo questões. Então, o que eu fazia no período da noite? Outra coisa, se vocês namoram, se vocês têm amigos, familiares, que tenho certeza que todo mundo aqui tem alguém, não se preocupem. Quem ama vocês, quem gosta de vocês, querem ver vocês atingindo o sucesso profissional, o sucesso pessoal, querem estar ali ao lado de vocês, aplaudindo vocês, e eles vão entender que você está passando por uma fase difícil e que é só uma fase, vai passar, e que depois, quando vocês estiverem com isso aqui na mão, meu bem, mais ninguém te segura, entendeu? Porque você vai ser advogado, você vai trilhar aí o sucesso profissional e você vai ter, sim, tempo para poder estar com essas pessoas, para descansar e para curtir. Mas, enquanto você não tiver com isso em mãos, você tem que saber que você precisa se dedicar ali, abdicar, sim, de algumas coisas. Então, o que eu fazia no período da noite? Eu revisava todas as questões que eu respondi de manhã, tá bom? Eu ia lá e respondia novamente, mas aí eu não corrigia, eu só ia e respondia novamente. E eu fazia isso na terça-feira eu ia lá e selecionava, por exemplo, direito civil e processo civil. E respondia todas as questões de direito civil e de processo civil. E à noite corrigia durante o dia as questões, via o porquê que eu errei, e à noite eu refazia aquelas questões, tá? No sábado, você descansava, Jennifer? Não, já falei pra vocês, se vocês querem moleza, é melhor sentar no pudim. No sábado, eu fazia revisão de todas as questões que eu respondi durante a semana. Então, no sábado, eu refazia todas as questões que eu já respondi ali durante a minha semana, de todas as matérias, tá? Então, eu pegava ali todas as matérias principais, tá? Não é todas as matérias que caem na OAB, são as 8 disciplinas principais que eu passei para vocês, os tópicos, para vocês focarem em estudar. Ponham isso na mente, foquem nesses tópicos que eu passei. E aí, eu refazia todas aquelas questões. E aí sim, no domingo, eu fazia questões de todas as matérias, inclusive daquelas que não tem tantas questões, né? Como direito administrativo, direito tributário, filosofia do direito, que caiu uma questão. E aí eu respondia. Só que no domingo eu fazia um simulado, tá? Eu fazia um simulado da prova. Fazia ali como se eu estivesse simulando realmente o dia da prova. Para poder eu ter noção de quanto tempo eu gasto para responder cada questão e como que eu vou me sair ali no dia da prova, e para calcular isso ali, o tempo que eu vou gastar para parar para tomar uma água,
para comer alguma coisa, para ir ao banheiro. Então é muito importante vocês calcularem isso e já se preparando até ali o corpo de vocês, porque é muitas horas sentado, é cansativo, é desgastante. Então se você já tá preparando o seu corpo e sua mente para isso, chegar no dia da prova lá, encarar ela e fazer dessa forma vai se tornar muito mais fácil, tá? Então assim, façam isso. Vocês vão ver que no primeiro simulado que vocês fizerem no domingo, se vocês seguirem o passo a passo igual eu fiz, vocês vão ver que vocês vão ir muito mal no simulado. Calma, não se desesperem, é normal. O primeiro simulado veio aí depois da primeira semana de estudos. Então, você ainda não fixou ali os conteúdos de uma forma eficaz ali, eficiente, né? Então, é normal. O primeiro simulado que eu fiz, eu lembro que eu chorei muito, porque eu acertei ali, acho que umas 34 questões no primeiro simulado que eu fiz. E aí eu fiquei já desesperada, eu falei, meu Deus, se a prova fosse hoje eu já estava reprovada. Mas o fato era que a prova não era naquele dia, eu ainda tinha umas semanas para me preparar. E aí o segundo simulado que eu fiz eu já fui melhor, já subi um pouquinho a pontuação. O terceiro simulado eu fui muito bem, já atingi uma média que se fosse o dia da prova eu já teria passado, aí aquilo já me deu ânimo, já me deu garra para continuar. Do quarto simulado em diante, vocês vão ver que vocês vão estar arrasando, vocês vão estar estourando ali. E vão estar fazendo uma pontuação muito alta e aquilo já vai te deixando animado. Mas, quando isso começar a acontecer nos simulados, lembre-se de que não é hora de você folgar nos seus estudos. Muito pelo contrário, é hora de você continuar ali fazendo questões e respondendo para poder chegar no dia da prova, você tá bem tranquilo, tá com muito conteúdo fixado ali na sua cabeça e responder bem as questões, tá bom, gente? Não vão se empolgando ali com os acertos e vão relaxando nos estudos. Não, conforme vocês vão acertando, vão melhorando ali nos simulados, né, uma vez por semana, significa que vocês estão no caminho certo e que para isso vocês precisam continuar trilhando aquele caminho, tá? Não retroceder. Então, façam isso, eu tenho certeza que vai dar certo para vocês, deu certo para mim. Eu fiz uma pontuação de 64 pontos, eu fiz muito bem. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem dicas de como eu me preparei para a segunda fase para o OAB, comentem aí que eu faço um vídeo falando para vocês. Lembrando que da primeira fase para a segunda, depois que vocês forem aprovados, os tempos de preparação é de apenas 30 dias certinho, tá? A banca só dá um intervalo de 30 dias, então eu posso trazer dicas para vocês do que eu fiz para me preparar. Então comentem, me sigam, deixem um like de vocês aqui nesse vídeo, me sigam no canal porque eu trago vou trazer mais dicas, né, de provas, de concurso. Eu trago outras dicas de outras categorias, compartilho um pouquinho da minha vida. Se vocês também quiserem acompanhar ali no dia a dia minha rotina no Instagram, minhas redes sociais também vai ficar aqui na descrição do vídeo, me sigam lá também. E o que eu quero deixar para vocês é que mantenham a constância, ânimo, coragem, força, porque o sucesso, ele vem, e o sucesso só vem depois de constância, de você manter ali foco e disciplina. O sucesso, ele não vem de forma instantânea, não existe uma fórmula mágica, tá? Eu quero muito que um dia vocês voltem aqui para me contar que deu certo essa trajetória para vocês, assim como deu para mim, que vocês voltem com isso aqui, ó, na mão de vocês, tá? E vai ser uma alegria, assim, compartilhar isso, tá? Gente, vai ter dias que vocês vão desanimar, é normal. Eu também tinha dias que desanimava, tinha dias que queria ficar no ócio, não fazer nada. Mas quando isso acontecia, eu dava ali um tempo pra mim de 10, 15 minutinhos, ia fazer um café, ia fazer um chá, ia tomar um suco. E eu colocava uma música pra escutar, que foi uma música que me motivou, assim, durante toda a minha trajetória, porque bate um medo, bate um desespero, a gente desanima, tem horas, mas eu quero que vocês também sigam com essa força, com essa confiança que eu segui. E a música assim, gente, não reparem, eu não sou cantora, eu não sou afinada, eu não canto bem, mas escutem aquela música que do Skank, escutem essa música, ela traz uma mensagem linda, ela traz força, motivação e coragem, e eu tenho certeza que depois que vocês assistirem esse vídeo, seguir todas essas dicas, se preparar durante um mês aí, prestarem a prova da OAB e serem aprovados, porque vocês vão ser,
daqui a um tempo vocês vão estar indo prestar a segunda etapa da OAB, cantando a música Tu Vens, e só sucesso aí na trajetória e na caminhada de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus, não desanimem, foco, estudem, se dediquem, essa fase vai passar, vocês vão conquistar a carteirinha de vocês, vai dar tudo certo, tá bom? Então, um beijo, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, que eu não mencionei aqui no vídeo, me mandem, deixem aí na descrição do vídeo que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? E caso vocês queiram, também podem me mandar mensagem lá no Instagram, que eu respondo também todos vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem! Ah, pessoal, eu já tinha encerrado aqui o vídeo, mas eu voltei para falar mais uma coisinha para vocês. Eu esqueci de avisar para vocês qual era o aplicativo que eu utilizava para poder responder as questões. E o aplicativo que eu utilizei foi o OAB de bolso. Eu baixei no celular, no computador, e era por ele que eu respondia. Ele já faz a correção das alternativas, ele já explica ali por que cada alternativa está errada e por que aquela é a correta. E caso ainda você não entenda de forma escrita a justificativa da questão, tem um videozinho de um professor, que geralmente é um videozinho muito curto, de menos de 1 minuto ali, explicando aquela questão, tá? Então é um aplicativo muito bom, de fácil acesso, e que eu super recomendo, tá? Ele é disponibilizado de forma gratuita por um mês, então eu utilizei ele gratuitamente por um mês. Depois de um mês, o aplicativo ele bloqueia, ele tem que ser pago. Para você usar por mais um mês, você paga um valor de R$ 34,90, e se você quiser liberar por 3 meses, você paga um valor de R$ 89,90. Eu não paguei, o que eu fiz? Um mês que eu tive ali acesso gratuito, eu utilizei. O segundo mês, os 15 dias que me faltava ali para estudar, eu pedi para minha mãe cadastrar o e-mail dela, já que ela não tinha interesse nenhum em usar o aplicativo. E aí eu utilizava o login dela, então não precisei pagar. Eu consegui usar ali mais de um mês sem pagar dessa forma, tá? Então fica aí mais essa dica pra vocês. Um beijo e fiquem com Deus.